Shalom, shalom! Tudo bem com todos? Sejam bem-vindos ao nosso segundo módulo da Escola de Libertadores. Nós concluímos o primeiro módulo sobre a vida do libertador e agora nós vamos entrar na importância do jejum e oração na vida do libertador. Então, se você ainda não conhece os princípios, tipos de jejum, nós vamos tentar reduzir ao máximo, porque o assunto é muito extenso e hoje existe uma cadeia muito forte, muitos avivalistas que estão levantando essa bandeira da importância do jejum. Então, antes da gente começar, gostaria que você se unisse a mim. Vamos fazer uma pequena oração, convidar o Espírito Santo para falar conosco, porque é Ele, por causa dele e neles que estamos aqui. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de chegar até você aí do outro lado, nesse Brasil e mundo afora. Então, somente Deus pode fazer isso. Vamos lá? Pai querido e bendito, nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, Espírito do entendimento, o Espírito da revelação, o Espírito do conhecimento. Nosso amigo, te convidamos, Senhor, para estar sobre nossas vidas, ministrando e atingindo espíritos que estão assistindo e ouvindo, as pessoas que serão atingidas, que tu possa estar ativando esse desejo do entendimento, da necessidade de viver de uma prática de jejum e oração. Pai querido, nós queremos realmente estar trazendo, Senhor, o norte, para que realmente, juntos, nós possamos trazer a igreja gloriosa sobre esta terra, a igreja que faz acontecer, a igreja que manifesta os teus sinais, a igreja que não tem medo de Satanás, mas pelo contrário, sabe que ele é um derrotado. Então, nesta hora, Senhor, tu possa estar trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo também, Senhor, a certeza, abrindo os ouvidos espirituais, trazendo a certeza, Senhor, que tu és bom e o teu amor dura para todo sempre. Nós te louvamos e te agradecemos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, querido. Você já deve estar com a sua apostila aí. A cada módulo a gente vai liberando a apostila para você. Eu quero começar lembrando de Gênesis 1, 26, que quando Deus está naquele período, capítulo 1 é o período da criação, e Ele começa a criar todas as coisas, e Ele no versículo 26 ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Naquele momento, o homem espiritual passa a existir. É tão real isso que você precisa entender que o mundo físico, o qual nós estamos vivendo hoje, ele é consequência do mundo espiritual. Porque antes de todas as coisas, Deus é. E depois de todas as coisas, ele continua sendo Deus. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o homem para ser igual a ele, um ser espiritual. E aí no capítulo 2, ele vai trazer esse homem à matéria. O homem ele é feito do barro, mas o homem espiritual ele já estava nos céus, alicerçado ali, existindo. E ele coloca agora o seu espírito sobre o homem de barro. Você sabe que, antes de você pensar qualquer coisa, que história é essa? Nós somos um ser tricótono, corpo, alma e espírito. Então veja bem, no jardim do Éden, quando Deus projetou o jardim, ele disse: de tudo tu podes comer, menos dessa árvore, que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore é minha, você não pode comer. A única coisa que Adão não poderia tocar, comer, era esta árvore. De todas as outras, imagine as árvores que tem na sua cidade, imagine as árvores que pode ter aí no seu país.
Agora imagine as árvores do Brasil, aqui de Manaus, talvez você não conheça Tucumã. Oh, meu Deus, que bênção! E tantas outras frutas, ele poderia comer todas as frutas. E Deus ainda disse para ele, porque o dia que tu comerdes, certamente tu morrerás. Então Adão andava no jardim, comia de todas as frutas. Mas naquele dia que Eva foi enganada e ele comeu da fruta, ele morreu. O seu espírito morreu. O homem espiritual ali, a conexão plena de Deus, a glória de Deus no homem, ali passou e deixou de existir. E aí a gente tem mais assuntos mais na frente, mas eu quero te falar uma coisa. Por causa desse Adão, todos nós herdamos o pecado de Adão. Deus teve que trazer Jesus para a terra, o último Adão, para restaurar o domínio. Agora veja bem, por que eu estou falando sobre isso? Porque Adão saiu do propósito porque comeu algo que não podia comer. Jesus começou o ministério dele fazendo o jejum de 40 dias. Então é aqui que eu quero começar. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, você pode acompanhar aí na sua apostila. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Veja bem, ele havia 40 dias jejuado. O diabo se apresenta aí, Satanás se apresenta aí. O jejum é um fortalecimento do espírito, mas sempre Satanás está ao nosso derredor, querendo nos devorar. Então, se Jesus ele se preocupou em fazer o jejum de 40 dias, ei, você precisa entender. Imagina um crente como eu e você, que não tem essa prática do jejum. Porque o homem espiritual, para ele se fortificar, ele precisa de um alimento espiritual. O homem carnal precisa da carne, de alimentos da terra. Então, quando eu abro mão dos alimentos da terra para fortificar, alimentar o homem espiritual, eu fico mais sensível a Deus. É isso que acontece em todas as religiões. Nós, como cristãos, a gente tem dado uma grande vacilada sobre isso, mas nesse dia, eu vim da parte de Deus dizer para você que o Espírito Santo vai ativar o desejo de você tirar dias de consagração e intimidade com Ele. Se até Jesus precisou para começar o seu ministério, então você que é líder de célula, você que é pastor, você que é profeta, você que é apóstolo, por que paramos de jejuar? Então, nós precisamos entender dessa importância, resgatar essa importância. O jejum, ele fortalece, como eu já falei, o homem espiritual. A gente vê que quando Jesus foi tentado, ele repetiu uma fala que foi dita a Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 8, Jesus falou quando Satanás chegou para ele e disse, transforma essa pedra em pão, se tu és filho de Deus. Ele disse, ei, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu lembro de um caso, um amigo nosso, o pastor Oswaldo Lugo, conversando com a gente sobre jejum. Ele disse que tinha um amigo dele que estava um grande período de jejum, há mais de 20 dias de jejum só na água. E ele chegou num tempo assim que ele ficou passando assim aquela situação do corpo começar a pedir alimento e ele querer desistir. E nesse momento ele falou, Senhor, se tu me chamou, eu estou querendo entregar, mas eu sei que tu me chamou para viver mais dias de jejum, eu não queria entregar agora. Me ajuda. Quando ele fez essa oração sincera, deu um sono tão forte nele que ele dormiu. Agora, querido, olha só, depois que ele acordou, não tinha mais fome. Ele voltou para a palavra, voltou para buscar o Senhor. E quando ele estava buscando o Senhor, sentindo a presença de Deus, deu uma dor de estômago e ele foi no banheiro. Agora me explica aí. Você que, não sei se você já fez jejum prolongado, mas você sabe que depois do 7º dia em diante, você já não começa a ter coisas no seu organismo. Como é que alguém que fica 21 dias vai ter algo ainda para se lançar? Então, quando a palavra de Deus diz que ela realmente traz vida, ela é alimento, você consegue ver que realmente isso faz toda a história.
Então, nós precisamos se alimentar o homem espiritual através da palavra, através da voz do nosso Senhor. Nós precisamos entender que o nosso corpo, em 1 Coríntios 6,19, ele é templo do Espírito Santo. Então veja bem, se o nosso corpo é templo, nós temos que glorificar o Senhor por isso. E eu aprendi agora recentemente que se o nosso corpo é templo, dentro do templo tem um local chamado altar. E o altar se chama estômago. Você já percebeu que quando a gente fica sem comer, existem pessoas que até saem do sério? Eu já ouvi casos aí de pessoas que tentou matar o outro porque estava com fome e a pessoa foi tirar uma graça com ela lá. E Deus o livre. Tem pessoas que não conseguem ficar com fome. Você sabe que a pessoa sai do sério. É um altar. Então a gente vê que não é brincadeira. Às vezes você leva na brincadeira, mas é muito sério. E aí a gente precisa ter o entendimento que se o nosso corpo físico, ele é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus e é Espírito, e o nosso corpo também, ele tem um corpo espiritual, nós precisamos aprender a alimentar esse corpo espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com você. Alguns tipos de jejum que a Bíblia fala, que está aí na sua apostila. Eu quero começar com o jejum de Daniel. Jejum de Daniel, lá no capítulo 10, versículo 3. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Eu nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas, ou 21 dias. Veja bem, ele teve um sonho, e ele precisava saber o que era aquilo. E ele fez um jejum diferenciado, que foi um jejum em que ele não comeu carne, não tomou bebidas, aqui no caso vinho, bebidas com açúcar, no caso. E ele também não passou perfumes, ele foi bem radical, né? O unguento ali era a questão mesmo, então ele foi bem radical. Então hoje o jejum, que eu já fiz 2 vezes esse jejum de Daniel e trouxe alguns jovens com a gente aqui. O jejum de Daniel, ele tem um objetivo que é impressionante. O objetivo dele é revelações e visões. Ele está agregado naqueles 3 níveis, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então, é um tipo de jejum dos profetas. É o jejum da alimentação. Então, veja bem, ele teve uma revelação. Ele passou esses dias abrindo mão, e eu vou te falar uma coisa. Você não tem fome, porque se tiver fome, você come uma fruta, você come uma verdura. Mas depois de 7 dias, até esses alimentos começam a ficar enjoativos no nosso paladar. É impressionante esse tipo de jejum. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós fizemos esse jejum, já como eu falei 2 vezes, e nós fizemos na igreja, todo dia se encontrando, todo dia tirando um tempo de oração, de leitura da palavra, de ensinamento. E teve pessoas com dias de crente, pessoas de anos de crente, pessoas de meses de crente, novos convertidos, pessoas mais maduras. E nesse jejum, nesse período de 21 dias, todas as pessoas que estavam fazendo seriamente tiveram experiências com Deus. Novos convertidos de dias viram o céu se abrindo, um anjo descendo e entregando uma caixa na mão de todas as pessoas que estavam fazendo. Aí você fala, como é que pode? Está inventando? Não. Várias pessoas tiveram diversas revelações, não com caixa. Outro viu o céu se abrindo e entregando chaves na cabeça de pessoas. Outros disse que viu como se estivesse passando uma nuvem escura e de repente soprasse um vento muito forte e chegasse um novo tempo, uma claridade muito forte sobre todos. Então tudo foi assim se confirmando que Deus estava realmente
entregando as revelações por causa de um sacrifício. Porque você começa a fortificar o teu homem espiritual e ele começa a se conectar de forma mais natural com o mundo espiritual. Eu lembro que quando a gente estava orando, que a gente tirava 30 minutos de oração de joelho lá, nesse programa que a gente tinha todos os dias, que a gente fazia 21 dias, se encontrava todos os dias na igreja. E eu acho que lá pelo 14º dia que a gente já estava lá, eu fechava meus olhos e eu começava a ver coisas, a ver situações, a lembrar de pessoas e começava a orar e até a saber de coisas que Deus estava me revelando para estar intercedendo sobre aquela situação. Então, para você que quer mais de Deus, quer experimentar mais de Deus, e você ainda não está preparado para fazer outros tipos de jejum, eu te aconselho a começar com o jejum de Daniel, por isso que a gente começou com ele, porque você não passa fome. Agora, você tem que tirar açúcar, você não pode tomar açúcar, é tudo natural, vegetal, legumes. Você pode estar usando aquele sal que na indústria, aquele sal que vem com outros princípios lá, sem ser só sódio. Então, para você não ficar só usar os temperos ali, né, aqueles temperos, porque realmente é bem difícil para quem... E imagina os meninos que para ele comer um hambúrguer ali que tinha um tomate, uma alface, eles tiravam e agora passar 21 dias comendo coisas que eles não comiam. Mas também nós tivemos várias experiências sobrenaturais e eles ficaram marcados e ali começou uma chave a ser virada na vida de todos nós. O segundo jejum que a Bíblia fala é o jejum de Ester. Ester, capítulo 4, versículo 16. Você vai ver que Mordecai, ele cria uma situação porque ele não se dobra para homem e ele está ali porque ele diz que ele só se dobra para Cristo. Então o capitão do exército fica emburrecido com aquilo, prepara uma forca para ele, prepara leis para acabar com o povo judeu. E ele chega lá com Ester e diz: rainha, você acha que não vai acontecer com você? Se você não tomar cuidado, até você vai morrer. Mas se tu tomar uma posição, quem sabe Deus não te colocou aí para hoje ser o nosso livramento. O que eu aprendo com isso? Deus conhece o nosso futuro. E talvez você esteja em um lugar que você diz: por que eu estou aqui? É porque Deus está te preparando para algo que virá aí, você ser uma bênção na vida de pessoas. A bênção nunca é só para a gente. A bênção que Deus nos coloca em lugares que Ele nos quer sempre é para atingir pessoas e que o nome dele sempre é glorificado. Então a rainha chegou e disse: tá bom, meu tio. Fale o quê? Vá reunir, Ester 4,16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã. Jejuem em meu favor. Agora olha só o detalhe. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com você. Depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Ali era uma questão de vida e morte. E ela fez um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. A gente chama de o jejum por um milagre. O jejum de desespero por algo impossível. O jejum de favor de Deus. Um jejum de Deus para com aquilo que a gente não sabe como agir ou como fazer. Eu estava ministrando sobre jejum em uma igreja e quando eu expliquei esse ponto, uma senhora chegou comigo e disse: eu estava orando para Deus falar comigo o que fazer. E hoje eu entendi. Ela estava passando por um problema familiar muito sério. Uma parente dela estava com um bebê com problema de saúde muito grave. E Deus
a convidou a fazer esse jejum de 3 dias. Um problema muito sério. E ela disse que Deus confirmou com ela. E aí você vê que depois daquele jejum, Deus interveio através de um milagre. O milagre precisa ser gerado, querido. Você sabe aquela pessoa que você ama, seu familiar, que está preso em cadeias, prisões? Esse tipo de jejum vai tirar ele desse lugar. A pergunta é: até que ponto nós estamos dispostos a amar essas pessoas? Porque você vai tirar 3 dias sem comer nada. Você vai se ausentar das pessoas. Você vai entrar em um quarto e você vai clamar pelo milagre daquilo que você tanto deseja. Mas eu te confirmo que Deus trará a resposta. Eu não tenho dúvida disso. Outro jejum, que é um jejum mais complexo, mas um jejum que o Espírito Santo, ele te leva a praticar. É um jejum de 3 pessoas que a Bíblia cita. Hoje nós sabemos que outras pessoas já fazem, somente os homens de Deus, como Luciano Subirá e outros homens de Deus aí, que é o jejum de 40 dias só na água. A gente tem 3 pessoas que a Bíblia cita: Moisés, Jesus e Elias. Mateus capítulo 4:1, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto e ele passou 40 dias nesse jejum. A Bíblia diz que ele bebeu água, não comeu nada. Agora, olha no caso de Elias. No caso de Elias primeiro. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou em Elias e disse: levante, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida. E viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Olha só, escuta essa aqui. Essa aqui é uma revelação profunda. Elias tinha acabado de manifestar o seu maior desafio, o ápice das experiências de profeta na terra, onde ele reúne os profetas de Baal e ele faz aquele desafio. O Deus verdadeiro vai confirmar com fogo. E aí você sabe a história. Ele até zombava, né? O povo, gritem mais alto. Talvez ele esteja viajando. E numa oração, Deus responde com fogo. Ele mata todos os profetas de Baal. Mas a Jezabel, quando descobre, diz: eu matarei esse profeta ainda hoje. E ali ele teve medo. Engraçado nessa situação, né? Usado por Deus, Deus responde com fogo. Mas quando Satanás, através da chamada Jezabel, disse que ia tirar a vida dele, ele temeu e fugiu. É nesse contexto que nós estamos falando agora. Ele teme pela vida dele e vai encendido no deserto, chateado, amargurado, pensando que o tempo dele já tinha acabado, só eu estou vivendo isso, todos morreram. Então ele estava completamente desestruturado emocionalmente.
E aí ele chega no momento que ele se cansa e ele descansa, ele dorme. O anjo acorda ele e serve a ele pão e água. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Quando você se alimenta, se propõe a se alimentar das coisas espirituais, você não passa fome. Vem o desejo de comer, mas fome não, porque você está se alimentando do alimento espiritual. Ei, deixa eu te falar. Eu estava nessa busca de fazer um jejum de 40 dias só na água. E nós estávamos nesse ambiente de... Começamos com 21, depois fomos para 3 dias. E aí a gente já estava com... Eu estava já com 13 dias sem comer, sem beber nada. E é impressionante que Deus deu até uma direção para a gente. Nos momentos que a gente ia comer, que era para a gente se alimentar, café, almoço, janta, eu e a minha esposa se reunia na mesa. Falava, Senhor, nós estamos agora abrindo mão do alimento natural, alimento carnal. E agora nós queremos se alimentar do alimento espiritual, do teu espírito. Sabe o que é engraçado, querido? Você não sente... Eu vou te falar o que eu senti nesses dias assim que nós vivemos isso. Eu senti um arrependimento. Chorava que nem criança, a gente fica bom. A minha grosseria diminuía. A brutalidade. E eu só olhava as pessoas e chorava. Não podia ouvir um louvor de longe, já estava chorando. Eu não podia passar e sentir o vento batendo nas minhas pernas. Meu Senhor, obrigado por esse vento. Porque o jejum ele vai te quebrando, te mudando, te transformando e fazendo se parecer com ele. Eu fui ministrar numa igreja nossa, na IDPB, uma certa vez. Engraçado que eu falava nesse aspecto, né, que quando você vai jejuar, você tem que colocar os seus propósitos. E um dos propósitos que Deus despertou em mim é, Senhor, faz cumprir todas as palavras proféticas que foram lançadas sobre a minha vida. Faz acontecer. Falaram que as minhas mãos seriam mãos que curariam a enfermos, cadeirantes iriam se levantar, cegos iriam ver, mortos seriam ressuscitados. Pai, me deixa carregar da tua glória. Pai, me deixa, faz de novo, Senhor. Eu começava a orar insistentemente. Me deixa carregar a tua glória. Assim como eu via, Senhor, há anos outrora, que as pessoas passavam e elas caíam com a tua presença. E eu ficava orando, e eu ficava buscando, e eu ficava intercedendo. Numa dessas vezes em que eu fui ministrar nessa igreja. Foi a única vez que eu tive a experiência dessa proporção. Escute. Eu fui ministrar em uma igreja. Tinha poucas pessoas. Mas em um determinado momento eu andei do lado, à frente de uma fileira de pessoas. E teve uma jovem que ela foi arremessada 3 metros para trás. Eu não toquei nela. Mas algo jogou ela 3 metros para trás. Ela teve uma das experiências mais loucas que ela disse. E eu me assustei com aquilo. E vem aquela lembrança. Tu não estava orando por isso? Sabe, querido, nós estávamos nesse ambiente frenético de jejum, de consagração. E aí a gente começou na correria do dia a dia. O dia a dia é terrível, né? A correria do dia a dia é terrível. E a gente começou na correria do dia a dia. Começamos a parar mais de jejuar, diminuir. E o Espírito Santo falou, faz um jejum de 7 dias. E eu, tá bom, Senhor.
Falei para minha esposa, bora, amor, me ajuda, porque você que é casado, você precisa do apoio da mulher. Senão ela faz aquelas comidas que, meu Deus, oh glória. Aí, abria, quando dava 3 dias, alguém me ligava. E quer, bora comemorar. Aniversário, é importante, não sei o quê. Aí eu, Senhor, tu é pai. Eu vou entregar o jejum e depois eu volto. Lá comia a picanha, o rodízio. E abria de novo. E Deus, eu quero 7 dias só na... Eu sei que eu fiquei 3 semanas tentando fazer esses benditos 7 dias. E não consegui. A culpa é minha. E aí, certo dia, eu tô na igreja e sinto uma dor no estômago muito forte. Aí eu chego em casa, vou sair de casa, vou sair da igreja, vou para casa. Tomo um Buscopan, né? Não passa. Ameniza, mas não passa. Aí tinha um remédio lá em casa, chamado Tramol. Para você que conhece de Tramol, sabe que é um dos remédios mais fortes para dores. Eu tomei o Tramol, amenizou bastante a dor, que eu dormi. Mas quando eu acordei, depois de algumas horas, a dor ainda continuava. Aí eu percebi, tem alguma coisa acontecendo. Fui bater no pronto-socorro, o pessoal fez um check-up, falou, tua apêndice tá bem inflamada. Pode ficar tranquilo aí, você vai ser operado. Ei, Jesus, que é isso? Como assim operado? Aí vem aquela lembrança, eu não mandei tu fazer 7 dias só na água, tu foi se entupir de mais gordura, olha aí, ó. E aí escuta, porque aí vai chegar onde eu quero chegar. Fiz a cirurgia, terminamos no outro dia, tudinho tranquilo, voltei para casa. Pós-operatório, passa 2 meses, volto, mas tá tudo tranquilo. Aí tá na hora de voltar a fazer jejum. Aí eu começo a fazer. Vou fazer de um dia. Um dia sim, um dia não. Aí você começa a voltar. Mas só que, querido, parece que um dia agora parece que ficou terrível. E aí eu aprendi uma coisa. Quando você entra em um nível do rio espiritual e você para de se aprofundar, você volta para o raso. E para você entrar de novo, parece que fica mais difícil. É aí que tem que romper com tudo. E aí eu fiquei, faz um dia, faz 2, entrega, e não conseguia sair disso. Ainda esse ano. E aí eu estava me questionando com Deus, poxa Senhor, o que está acontecendo? Está tão difícil. Será que esse jejum está fazendo algum sentido? Será que está acontecendo alguma coisa? Porque para quem estava fazendo 13 dias, agora para fazer 2 está sendo uma guerra. E agora, recente, alguns dias atrás, nós estamos em maio de 2025, alguns dias atrás, ainda nesse mês, a minha esposa conversando com alguém, uma conhecida dela, à frente da casa dessa pessoa, conversando sobre as coisas do cotidiano, do dia a dia. Essa moça não é cristã. E aí eu vou me aproximando, a gente vai se aproximando. E quando eu menos percebo, quando eu olho, estou olhando para outras coisas, quando eu olho para a pessoa se entorta toda e começa a fazer uns grunhidos estranhos. Coisa de terror, irmão. A mulher ficou toda deformada. Parecia filme de zumbi. Rapaz, eu me arrepiei todinho. Eu sei que de Jesus tem poder. Que a gente nem esperava, né? Minha esposa levantou a mão, repreendeu. Eu chamei a moça pelo nome, ela voltou como se nada tivesse acontecido. E aí vem aquela voz lá no fundo do interior. Tu ainda acha que não está acontecendo nada? Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida. Eu vim da parte de Deus dizer para você, todas as vezes que você faz um jejum,
Por menos tempo que seja, porque não se diz hora, mas é o verdadeiro jejum. Os céus se abrem ao teu favor. Os céus respondem à tua ação. Você gera algo na terra e o céu responde. Sabe o que está na hora da gente voltar a conquistar aquilo que Deus disse para a gente? Ele já pagou o preço, agora é o meu e o teu. Na hora da gente voltar a realmente ganhar as nossas vitórias, porque crente não luta pelas coisas da terra, crente luta pelas coisas celestiais. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades e todos os dominadores do mal. E aquilo clareou para mim muito forte aqui. Vamos voltar. 40 dias é o jejum, sabe de quê? Destravar profético, destravar de ministério. Quando você faz um jejum de 40 dias, o teu ministério se expande, os céus se abrem, os caminhos destravam, porque você venceu a carne. E aí Deus começa a te agir, a agir sobre você, a te levar a lugares, a fazer acontecer. Nenhum lugar se torna local comum, porque aonde tu estás, o homem espiritual está fortalecido e a glória de Deus, ela desce sobre aquele ambiente. Mas esse jejum de 40 dias é um jejum que o Espírito te convida. Tu pode até tentar, mas se ele não te convidar, é porque ainda não chegou o teu tempo. Mas aquele que bate, que insiste, ele te chama. E Deus está preparando a igreja poderosa para viver essa manifestação dos reinos sobre a terra. Jejum de 40 dias é um jejum de destravação. Agora deixa eu te mostrar o jejum de Moisés. E Moisés lá em Êxodo, olha só, isso aqui é lindo. Êxodo 34, 28. Esteve ali Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites. Ele não comeu pão, nem bebeu água. E ele escreveu nas tábuas a palavra da aliança e os 10 mandamentos. Ei, querido, ele ficou 40 dias numa outra dimensão espiritual. Estou falando para crente agora, não estou falando para religioso. Religioso vai fazer de outra interpretação, mas eu estou falando uma coisa. Me explica cientificamente um homem no monte, 40 dias, sem comer e sem beber. Me explica. Impossível. Falência de órgãos, por falta da água. Mas ele, é o versículo que diz. É a Bíblia, é Deus que está dizendo, porque aqui a Bíblia é Deus falando. Esteve com o Senhor. Ele estava em uma atmosfera de presença gloriosa, que o corpo físico dele se sujeitou ao homem espiritual, ao corpo espiritual. Eu acredito que foi nessa época aqui, que Deus manifestou o Gênesis para ele. Moisés, eu quero te mostrar como tudo começou. E Moisés ali, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E ele vendo todas as coisas. Porque quando você começa a matar a carne, Deus te leva a outro nível, a um nível de experiência, do qual, se credes, verás a glória de Deus. Sabe o que é glória? Glória é algo que não é explicável. Glória é presença, é poder, é unção. Então veja bem, ele atingiu um ápice de presença e de intimidade com Deus, que Deus revelou toda a criação a Moisés. E Moisés não esqueceu de nada, porque aquela revelação atingiu o Espírito. É por isso que quando tem uma palavra que você ouviu quando adolescente, você já com seus 40 anos, mas quando ela atinge o teu espírito, ela nunca mais sai das tuas lembranças, porque ela marcou o teu espírito. Palavras que vêm só de emoções,
Pastores que pregam só na emoção, só no coach, atinge a alma, se passa. Mas quando homens de Deus ministram e ativam o teu espírito, porque sai de dentro do espírito para espírito, espírito de Deus para espírito de Deus, você é marcado e nunca mais a tua vida tem uma mudança. Como eu acredito que essa palavra vai começar a te gerar expectativa de jejuar, de tirar um tempo com Deus, de passar mais tempo com o Senhor, porque esse é o propósito desse módulo, é te tirar do costume, te trazer até dias de jejum. Outro tipo de jejum que a gente viu foi do rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Josafá, capítulo anterior. A Bíblia vai dizer que ele é casado com a filha de Acabe, do rei Acabe. Rei Acabe, casado com acabamos de falar um pouco sobre a Jezabel. E ele vai fazer uma visita ao rei em Israel. E o rei chega para ele e diz: tu combate comigo na guerra ali contra os amonitas? Porque peleja comigo? Ele disse: meu rei, eu irei contigo, eu sou um contigo. Josafá era um homem que estava temendo o Senhor, que estava buscando a face de Deus, que estava tirando os porte-ídolos, que estava ensinando a palavra, que estava fazendo os mesmos princípios que Davi, adorando, fazendo oração. Mas agora ele vai fazer uma unidade por causa de um casamento. O profeta chega para ele lá, você sabe a história. Os profetas de Acabe estão profetizando que ele vai ter vitória. Inclusive tem um filho de Anás que coloca um capacete de chifre e diz: com este capacete, meu rei, tu vais chifrar todos os teus adversários e terás vitória. Desde quando o chifre traz vitória, querido? Chifre só traz derrota. Oh, meu Deus, agora foi revelação. Chifre traz derrota na tua área financeira. Chifre traz derrota na tua família. Chifre traz derrota, portas de demônios para a tua vida. Cuidado com o chifre, meu Deus, porque eu falei isso. Pois bem, Josafá está vendo, está presenciando aquela cena. Ele diz: vem cá, que o homem de Deus sabe quem é de Deus. Não tem algum profeta diferenciado aí, não? Não tem algum profeta de Deus? Ele disse: tem um, mas ele nunca fala nada ao meu favor. Quando o rei manda chamar este profeta, o profeta fala bem assim: o rei, eu não vim por causa de ti, não. Eu vim por causa de Josafá. Eu não tenho parte contigo. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes você está fazendo aliança com pessoas que te afastam de Deus. E Deus não tem compromisso com essas pessoas. E toma muito cuidado com essas alianças. Sabe por quê? Você vai continuar lendo. O profeta vai dizer que Acabe vai morrer. E também o profeta vai dizer: o rei, por causa dessa tua aliança, tu vai enfrentar guerras. Capítulo anterior desse capítulo 20. No capítulo 20, ele volta para sua cidade, começa a botar os levitas para ensinar, para glorificar o Senhor, para fazer o culto e tudo. E aí o que acontece? Ele ouve a notícia de que 3 reis estão vindo pelejar contra ele. Mas era uma multidão de pessoas. Quando ele recebe a notícia, ele se treme. Ele tem medo. Só que, olha o que acontece. Versículo 3. Então Josafá temeu, mas ele se pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum em toda a Judá. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você está enfrentando uma guerra que parece que não tem como você vencer.
Deus está te chamando nesse dia para levantar um jejum por essa guerra. Josafá convocou toda a tribo de Judá e ele disse: vamos fazer um jejum, vamos jejuar. E ele esperando no Senhor a resposta. E ele faz aquela oração maravilhosa que ele diz: Senhor, nos antepassados se disse que se o meu povo se humilhasse e viesse a orar aqui nessa casa, tu olharias para ele, tu responderia por ele, tu irias ir contra os adversários. E hoje os meus olhos estão em ti. Eu não tenho outra alternativa. Está na hora de você reconhecer essa batalha e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu não tenho mais como guerrear. E eu sei que tu és o Deus do passado, do presente e do futuro. Hoje, Senhor, os meus olhos estão em ti, esperando a resposta. E Deus responde. Naquele dia de jejum, o profeta se levanta e diz: esta guerra não precisa pelejar. Esta guerra eu pelejarei por vocês. Subam e vejam o que eu irei fazer. Deus está falando para você. Está na hora de você parar de guerrear com as tuas forças e deixar Deus entrar na tua guerra. Ei, o rei Josafá entendeu o recado. Sabe o que ele fez? Deus não mandou ele adorar. Mas olha um segredo que está aqui, profeticamente eu quero trazer para você. Presta atenção. Ele manda a equipe de louvor ir na frente da batalha. Eles não iam com flecha, eles não iam com lança nem com espada, mas eles iam adorando ao Senhor dos exércitos, o Deus dos deuses, o Deus da guerra, que nunca venceu uma batalha, que nunca perdeu uma batalha. Esse é o nosso Deus. Então tá. A Bíblia vai dizer, se você ler com os detalhes, que quando eles começaram a adorar, eles não chegaram no lugar que Deus mandou. Eles começaram a adorar. Deus colocou emboscada entre as três nações. Sabe o que está na hora de você fazer? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Ele vai começar a trazer emboscada para todos os demônios e todos aqueles que têm travado a guerra contra a tua vida. A Bíblia vai dizer que eles começaram a adorar. Esse povo começou a se guerrear um contra o outro. Ei, eram três nações. Quando se sobrou uma só nação, a confusão foi grande. Olha o que Deus fez. Presta atenção. Antigamente se tinha muitos filhos. Você vê na cultura que quanto mais filhos você tem, era mais questão de você ser uma pessoa que estava mais protegido, que tinha mais gente para trabalhar. Você era um cara rico, porque tinha mais mão de obra. Então agora nós temos uma nação só, que são familiares que estão ali. E de repente Deus cria algo naquela situação e eles começam a se matar uns aos outros. Começam a tirar a vida uns dos outros. Olha o que Deus faz. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam no alto do monte, eles não veem uma pessoa viva, somente pessoas mortas e os despojos. São 3 dias para ele recolher tudo aquilo que estava na mão dos adversários. A tua vitória vai ser grande, querido. A tua vitória, esses anos que você tem sofrido, esses anos de escassez, Deus está dizendo neste dia: faça um jejum, me adore. E você não vai parar de recolher as bênçãos que eu tenho derramado sobre a tua vida, que Satanás está travando. É isso. É isso. Então veja bem. Foi de jejum de um dia. Um dia. Agora deixa eu te mostrar um outro jejum de 3 dias. Mas eu não sei, na verdade eu não sei quanto dia, porque a história de Nínive, lá em Jonas, capítulo 3, versículo 5 ao 7, diz que Jonas disse que daqui a 3 dias o Senhor vai trazer juízo sobre esta cidade. E ele saiu dizendo na cidade de ponta a ponta. Então o que aconteceu? Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, e todos eles, do maior ao menor,
vestiram-se de pano de saco. A notícia chegou ao rei, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre cinza e fez uma proclamação dizendo, por decreto, ele fez um decreto, uma lei. Não é permitido nenhum homem, ou animal, ou bois, ou ovelha, provar qualquer coisa e não comam e nem bebam nada. Nós vamos morrer? Então vamos pelo menos tentar tirar essa sentença sobre nós. Imagina agora, criança de peito, de colo, recém-nascido, não podendo comer. Animais. Depois que eu li isso, querido, até meu cachorro jejua quando eu faço jejum. De um dia. Não, você não vai comer hoje não, que você também vai jejuar. A gente brinca assim, mas é verdade. Que às vezes a gente se preocupa até com as crianças, né? Mas aqui existia um princípio. É que ele estava praticando o princípio. Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque ele não vai se perder. Então aqui eles estavam ensinando as crianças. E aqui você percebe o quê? Que aquela geração, Deus tirou a ira, passou-se a ira sobre eles. Porque eles se arrependeram. É um jejum, querido, que você faz pela vida de pessoas, pela sua própria vida. Agora que nós falamos sobre os tipos de jejum, eu quero entrar sobre as características do verdadeiro jejum. Olha só, você vai se surpreender com algumas coisas aqui que eu vou falar para você. Abra aí em Isaías, capítulo 58. Vou estar aqui abrindo. Vamos lá que eu quero agradecer a todos que estão na salinha aqui, minha esposa, Daniel e todos os anjos, querubins, serafim que estão com a gente aqui. Isaías, capítulo 58. Vamos ler junto? Versículo 1. Antes da gente ler, você precisa entender o contexto histórico. Esse povo, eles já estavam esquecendo de Deus. Eles já estavam perto de um juízo. Porque eles já estavam pecando e adorando outros deuses. Mas alguns deles ainda continuavam numa cultura judaica, que é uma cultura. O judaísmo é uma cultura. Então, olha só o que está dizendo aqui. Ó. Versículo 1. Clamam em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Agora Deus está falando para Moisés que ele tem que anunciar que o que o povo está fazendo não está correto. E o que é que o povo está fazendo? Como eu já falei para você, jejum, eles estão tendo uma cultura judia, estão fazendo aquilo que eles acham que é certo, mas Deus está dizendo, ó, anuncia os seus pecados. Então vamos lá, versículo 2. Todavia, me procuram a cada dia. Opa! Todo dia tinha alguém jejuando. É o que o versículo está dizendo. Eles até tomam prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça. E não deixa o direito do seu Deus. E perguntam-me pelos direitos da justiça. E ainda tem prazer em se chegarem a Deus. Ou seja, eles estavam fazendo jejum dia por dia, estavam querendo saber mais de Deus através dos preceitos, mas eles também estavam, você lê aqui, ó, e não deixa o direito do seu Deus.
estava perguntando: Senhor, Tu és um Deus justo, cadê a minha justiça? Eles ficavam questionando Deus. Eles começavam a murmurar sobre isso. É tão explícito que no versículo 3 e 4, que é o que a gente vai entrar, você vai ver isso de forma clara. Olha aí, vamos lá. Nós estamos em Isaías 58, versículo 3 agora. Eles dizem: por que nós jejuamos e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? E aí, olha só. Eles estão reclamando. Versículo 3 e 4. Mas agora, olha só. Vamos trazer para os nossos dias? Será se a gente está fazendo o jejum da forma correta ou estamos que nem ele? Quando a tua igreja chama para fazer jejum, como é que tu vai para aquele local? Ah, meu Deus do céu. Eu não aguento não estar nesse jejum que é a mesma oração. Eu não aguento não estar nesse jejum que aí, olha aí. Não sabe nem o que vai cantar. É tudo em cima da hora. Ah, não quero. Ah, não. Eu queria estar embora. Aí fica no celular. Aí não presta atenção. E fica, olha, aquela ali sabe orar. Olha aí. Fica olhando os outros, julgando os outros. Será se a gente não é tão igual ou pior do que esse povo? Porque antes a gente não tinha o Espírito Santo e hoje a gente tem o Espírito Santo. Querido, eu vou te falar que por muitas das vezes eu já fui para a igreja reclamando. E vou te falar ainda mais. Fui porque estava debaixo de liderança e tem aquela cobrança, né? Você é líder, você tem que estar aqui. E eu entendia que se eu não estivesse, meus membros não estariam. Então aquilo que eu planto, eu colho. Então eu estava lá de uma certa forma obrigado. Ei! Só que quando Deus conhece o teu coração, Deus conhece tudo aquilo que tu faz, tu pensa, e tudo isso nós seremos cobrados. Tudo isso nós estamos semeando. Então, olha só. Eles estavam questionando Deus. Nós estamos aqui, ó, jejuando. Tu não está vendo não, Senhor? Tu não atenta não para isso? Ei! Quantas das vezes a gente já questionou a Deus? Todo errado. Como Deus é bom, né? Como Deus é bom com a gente. Mas aqui eu quero abrir um parêntese aqui. Porque agora eu quero falar com você, líder. Você que tem alguma posição dentro da tua igreja. Você precisa aprender que tudo aquilo que a gente faz sem Deus é pecado. Lúcifer estava no céu, fazendo aquilo que Deus mandava ele fazer. Mas lá em Zacarias vai dizer, por causa da tua multidões de iniquidades. Opa! O que Lúcifer estava fazendo no céu que gerou multidões de iniquidade? Versículo, né? Chama atenção, né? Sabe o que eu aprendo com isso? Toda vez que eu faço algo para Deus, sem Deus, eu estou tendo a iniquidade luciferiana. Sabe por quê? Porque não é a glória de Cristo que vai aparecer, é o meu nome. Eu subo no altar e eu canto sem Deus. Ah, mas eu estou cantando para Deus. Ah, é? Em meu nome expulsaram o demônio. Ah, Senhor, em teu nome expulsei demônio. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu ganhei pessoas. Sabe o que Jesus disse? Vai dizer lá em Apocalipse: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Se você está fazendo as coisas para Deus, sem intimidade com o Senhor, você está pecando. Você está trazendo multidões de iniquidade luciferiana. Então, muito cuidado, porque as coisas de Deus é muito séria. Então, nós temos que começar a se avaliar. Depois que eu comecei a aprender isso, tudo aquilo que eu vou fazer com a célula, com os membros, com as pessoas que eu convido, eu pergunto de Deus: Senhor, como é que tu quer que eu faça?
Os jejuns que a gente convida o povo para estar 3 dias lá na igreja, a gente dorme. Olha só, a gente dorme na igreja, a gente passa 3 dias, a gente fica sexta, sábado e domingo lá na igreja. E a gente fica com atividade, o dia todo de atividade. Tem momentos de dormir, tem o momento de ouvir a palavra, tem o momento da oração, tem o momento que a gente lê a Bíblia, tem o nosso momento a sós, tem o momento que a gente relaxa. Então, tem todos os momentos. Deus, Ele nos ensinou a fazer horário por horário do que Ele queria que a gente fizesse. Quais as ministrações que a gente iria colocar nesses 3 dias. Como a gente ia fazer. E aí Deus começou a nos dar estratégia, a convidar os pastores desse Brasil fora, Benin, Luciano Subirá, todo tá com a gente nesse jejum. 33 jovens lá com a gente, e eles vinham ministrar pra gente lá no salinha. Aí você pergunta, como assim? Estratégia de Deus? Pegamos o data show, pegamos as mensagens que Deus colocou pra gente, passamos lá e recebemos da mesma forma como estávamos lá. Então Deus vai te dando estratégia, Deus vai te dando molde, Deus vai trazendo as coisas de como Ele quer trabalhar. Então não faça de qualquer jeito, não faça o povo pecar, não faça o povo murmurar, porque eu e você que estamos na frente do trabalho, é nós que atraímos a presença para o povo. Eram os sacerdotes que adoravam o Senhor e a glória de Deus enchia o templo. Ei, não é o povo que te dá, é nós que temos que entregar aquilo que sentimos. Se você está escutando até agora aí, é porque algo da parte de Deus está aí que está fazendo você. Porque se não fosse isso, você não aguentava ficar esse tempo todo que já estamos aqui. Não é verdade? Então veja bem, eles achavam que estavam fazendo o verdadeiro jejum. E agora Deus está falando para eles, vocês me questionam, vocês ficam reclamando, vocês acham que fazer de forma religiosa é a maneira correta? Aí Deus começa a mostrar para eles o que está errado. Aí ele começa. Nós afligimos a nossa alma e tu não sabes que nós estamos afligindo a nossa alma. Porque veja bem, a alma é emoção. As almas é a mente, a vontade, a emoção. Quando você fica com fome, meu irmão, tudo fica aflorado em ti, o teu corpo fica aflorado. Dá um negócio que forte. Aí olha só, eis que no dia em que jejuas, achais o vosso próprio contentamento e requereis do vosso trabalho. Versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferides com punho o iníquo. Ei, presta atenção. Eles estavam jejuando, mas haviam brigas entre si. Eles estavam debatendo, estavam fazendo contendas entre si. Quem fazia o melhor jejum? Lembra de Mateus 4? Que ele fala que existiam os fariseus que ficavam nas esquinas, nas praças, falando que estava jejuando, mostrando que estavam de dia de consagração. Ou seja, o jejum se tornou algo para se mostrar que eu faço e vocês não fazem. Cuidado, crente. Vigia, crente. E existe um questionamento sobre isso também, né? Tem pessoas que falam, eu não posso falar quando eu estou jejuando. Se isso fosse verdade, por que a Bíblia diz que esses homens de Deus jejuaram e que até Jesus jejuou? A gente não precisa se mostrar de glória como tem gente. Estou fazendo jejum. Oh my Deus, oh glória. Oh my God. The King, the Power. Não, presta atenção. Era isso que eles estavam fazendo. E aqui eles chegavam até ir a tapas. Que a Bíblia vai dizer, ferides com punho iníquo. Ou seja, eles brigavam. Até que as pessoas que não eram, que aqui no caso o iníquo, aquela que não é crente, aquela que está fora que eram escravos, que eram pessoas que não eram judias. Que tipo de jejum a gente faz?
Eu quero dizer que quando a gente fez esse jejum de muitos dias, eu estava trabalhando. Muito difícil. A gente saía, voltava na hora do almoço, fazia, orava, lia a Bíblia, voltava para trabalhar, voltava para casa. E aí, deixa eu te falar, sem rede social, eu ouvia muita pregação. Meu trabalho me deixa eu assistir, ouvir muitas pregações, passar tempos orando em línguas. Mas se você, presta atenção, você está em um ambiente de trabalho que as pessoas são todas trevas, e você começa a jejuar e essa luz começa a aparecer nessas trevas, você acha que isso não vai começar a fazer com que as trevas se fiquem quietas? Satanás vai começar a ficar inquieto usando essas pessoas que estão nelas, as coisas ruins. Então você não pode perder o foco e entrar no soco com essas pessoas, e brigar com essas pessoas, e gritar com essas pessoas. Presta atenção. Como estamos fazendo nosso jejum hoje? Sabia que tem gente que passa fome em vez de jejuar? Passa fome porque não ora, não lê a Bíblia, não ouve o Senhor. Fica só com fome. Isso não é jejum. Jejum você tira comida. Você tem que tirar comida. A carne tem que gritar. Aqui a gente vê o jejum de Daniel. Agora tem o jejum do chocolate. Vou ficar 21 dias sem chocolate, sem açúcar, sem meu pirulito, sem o chup-chup. Irmão, pare com isso. Jejum dói. Jejum dói. E aqui, começa aqui no versículo 4, eles começam a reclamar e Deus começa a questionar e a falar: é assim que vocês pensam que estão fazendo? Versículo 4. Versículo 5 agora, a gente acabou de ler o versículo 4, agora versículo 5. Deus começa a mostrar o jejum que Ele quer que eles façam, o jejum verdadeiro, o jejum correto, o jejum do jeito de Deus. Aí olha só, versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Esses que estão fazendo? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria isso de jejum e de aprazível ao Senhor? Deus começa a responder para eles agora. Aí ele começa a ensinar. E aqui eu quero trazer revelações para você agora. Fique aí que vai ser forte. Essa aula aqui vai ser forte. Eu quero terminar ainda hoje. Vamos lá. Versículo 6. Porventura, não é esse o jejum que eu escolhi? Aí ele começa, primeiro ponto, no versículo 6. Que soltes as ligaduras da impiedade. Presta atenção. O verdadeiro jejum que Deus quer que eu e você faça. Primeira coisa, que solte as ligaduras da impiedade. O que é ligadura da impiedade? Ligadura da impiedade hoje é o mesmo que quebrar vínculos ou renunciar práticas que estávamos vivenciando e fazendo do passado. Renunciar tudo que de alguma forma nos deixa preso a Satanás e aos seus demônios sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre a nossa finança, sobre qualquer área da nossa vida. Preste atenção. Nós temos que soltar tudo que ainda nos prende. As brechas que nós podemos ter abertas. Porque as brechas se vêm. Porque a gente, de alguma forma, nós que abrimos as brechas. Quando é que a gente abre uma brecha? Quando nós falamos, quando nós pensamos, ou quando até fazemos algo que não deveríamos fazer. É nessa hora que os demônios entram, aonde a gente começou a trazer uma brecha. Presta atenção.
A Bíblia antes dizia que se o homem adulterasse, fosse pego no ato, ele deveria ser morto. Jesus disse: ei, eu digo o seguinte, se o homem desejar, ele já pecou. O que você tem desejado? O que você tem visto? Os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos vão bem, o teu corpo vai bem. Mas se os teus olhos vão mal, o teu corpo vai mal. Ei, eu quero agora te trazer uma reflexão. Que o Espírito Santo comece agora, em nome de Jesus, a te trazer entendimento que nesse momento você precisa tirar as ligaduras da impiedade. E quando você estiver fazendo jejum, todas as vezes que você for fazer o jejum, você vai estar tirando as ligaduras da impiedade, porque é o Espírito Santo que nos mostra o que ainda nos faz estar preso a demônios. E isso atrapalha todas as nossas áreas da nossa vida. Veja bem, você tem algum remorso daquilo que você fez e nunca contou para alguém? E aquilo te acusa e te aflige? Você está com uma ligadura da impiedade em você. Você está com uma falta de perdão? E querida, eu não estou querendo trazer peso para você não. Pelo contrário, eu vim da parte de Deus dizer para você, está na hora de você ser completamente, você está numa escola de libertadores, você precisa ser livre para livrar a vida de outras pessoas. Quais os sentimentos que precisam ser perdoados? Quais são as pessoas que você precisa liberar perdão? Está na hora de parar de falar mentiras. Está na hora de parar de sentar na mesa dos escarnecedores. Tudo isso são ligaduras. Nós vamos abrindo brechas e Satanás vai gerando forças para ele trazer ataques violentos sobre a gente. As ligaduras da impiedade, ela a qualquer momento pode ser gerada em nosso corpo espiritual e depois trazer ao nosso corpo físico. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Nós, como libertadores, já ministramos em pessoas que estavam enfermas, principalmente de dores estomacais, gastrite séria. Mas quando libera o perdão, não precisa de remédio. Na hora, o organismo da pessoa se restaura. A dor desaparece. Ela volta a tomar café, tomar refrigerante, comer à vontade, porque a dor desapareceu. Ou seja, a ligadura que foi aberta por causa de um sentimento no mundo espiritual estava afetando o corpo material. Você acha que é brincadeira? Que o Senhor te traga a memória e você comece a ser confrontado e a ser livre, porque o Espírito Santo é Ele que nos liberta. Conhecereis a verdade e essa verdade te libertará. Não fique com isso. Convide alguém para você estar pedindo ajuda. Vá atrás de alguém para você falar e pedir a alguém que possa te ajudar a orar por você. Sabe o que eu descobri agora? Escuta essa. Essa foi recente. Só um minutinho. Então veja bem. Olha o que é ligadura do passado. Eu estava conversando com um jovem empresário e eu estava falando sobre os princípios da riqueza para ele, da prosperidade no caso, né? Sobre alguns princípios ele começou a praticar e as coisas começaram a fechar para ele. Aquilo que para mim começou a destravar, para ele travou. E ele me procurou e eu disse, pergunta de Deus que ele vai te mostrar por quê. E ele fez um jejum. E nesse jejum ele sonhou que ele ia, quando ele não era convertido, escuta essa, cara. Ele era desviado, se desviou, passou um tempo um pouco longe do Senhor. E ele ia numa casa de massagem. Uma casa de massagem. Saía do trabalho e ia relaxar na casa de massagem. Ele pagava para uma moça fazer massagem. E Deus lembrou para ele o nome da moça, o local, trouxe tudo, coisas do passado de 15 anos atrás. Estou falando de 15 anos atrás.
aquilo estava impedindo ele do romper financeiro. Ele atingia e quebrava, não deslanchava. Sabe o que é isso? Ligadura da impiedade. Quando você começa a fazer um jejum, Deus começa a te lembrar. E outra, ele lembrou de coisas da família que fizeram com ele. Coisas de criança, a mãe levando para uma determinada pessoa fazer a antiga benze, sabe aquela benzinha, né? Que antigamente parecia não tinha mal, né? As benzendeiras, pois é. E ele foi lá com a mãe dele, perguntou, e a mãe dele sim. E ali naquele dia que Deus acordou ele, que ele fez todos os procedimentos que Deus mandou ele fazer, porque quando Deus te mostra água, ele não te mostra água por parte não, ele te mostra como fazer, por que está acontecendo, te mostra tudo, Deus revela tudo. E naquele momento, isso é muito recente, ele fez todos os procedimentos que precisava fazer. E ele disse que ele está muito seguro que Deus vai romper, porque Deus falou para ele, agora é meu tempo de romper tudo aquilo que estava travado, porque eu não podia te abençoar porque tinha essas ligaduras do passado. Você precisa entender, querido, que enquanto a gente não vem e vem tirando todas as ligaduras, elas continuam na gente sem a gente saber e a gente fica sofrendo. Então que o Senhor possa te trazer clareza para você, quando começar o seu jejum, se libertar de toda a ligadura da impiedade. Continuando o versículo 6. Que desfaças as ataduras do jugo. Presta atenção. O jugo. Nós temos um preço. Todo ser humano tem um preço, que é o preço do pecado. E o salário do pecado é a morte. O preço do pecado é duro, é pesado. E ele vem com vários sintomas. Ele vem trazendo amargura, medo, tristeza, ansiedade, preocupação, culpa, agressividade. A gente precisa despedaçar esses jugos. Em Mateus 11:30 vai dizer: Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora olha só, vamos analisar com calma. O que nós temos carregado? É aquilo que Satanás colocou pra gente, que a gente vai ser infeliz, que a gente vai ser eternamente um miserável, que a gente vai ser alguém. Porque Satanás usa as pessoas próximas da gente para trazer maldições sobre a gente. Talvez a tua mãe e o teu pai tenham falado que tu ia ser um desgraçado, que tu ia ser um ladrão, que tu ia ser uma prostituta. Mas ei, você precisa despedaçar esse jugo que Satanás tentou colocar sobre ti. Neste dia eu vim da parte de Deus dizer para você: o jugo do Senhor é leve, é suave. Você precisa ouvir o que Ele tem para dizer sobre a tua vida, quem você é em Cristo, que você é nova criatura, que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo é novo, e que o Espírito Santo, a partir de hoje, é que vai guiar a tua vida, é Ele que vai estar antes era Satanás que colocava o peso dele sobre ti, mas agora tu destravando isso, tu quebrando, despedaçando, agora é o Espírito Santo que te abraça e te conduz a uma nova vida de glória em glória. Vamos continuar. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vireis o nu, cubra-os, e não te esconda da tua carne. Repartir o pão. Sabe, a bênção
ela só é bênção quando ela atinge pessoas. Quando só atinge você, você está na escassez, porque você não pode abençoar os outros. Se chama prosperidade. Como é que você se diz ser próspero se você não consegue abençoar os outros? Você mal tem para si. Quando a gente começa a fazer o jejum, Deus quer. Agora no versículo 7 de Isaías 58, que a gente reparta o pão com o faminto. Eu não estou falando daquelas pessoas que usam, que hoje você vê que tem pessoas que abusam. Você sabe do golpe da conserva? Aqui em Manaus é o golpe da conserva e o golpe da farinha. Não, eu estou com muita fome, queria levar para casa. Você não pode comprar uma conserva, uma farinha. Aí você chama, não, vamos comer um churrasco aqui. Não, é porque, Miguel, o cara quer vender a farinha e a conserva para comprar droga. Então, quando você está em Cristo, você sabe o discernimento de espírito, ele fala com você. Mas existe muita gente próximo da gente passando necessidade, tempo de escassez. E nós não precisamos, a Bíblia não está falando aqui, descubra. Não. Só quer que a gente reparta aquilo que Deus tem nos dado. Reparta. Olhe os pobres, os abandonados. Sabe, querido, é impressionante quando você começa a ter o amor de Deus. Você começa a sentir e ver essas pessoas que precisam sentir o amor de Deus. Sabe o que é mais lindo? É quando você entrega uma comida ou algo que Deus manda você entregar, porque é Ele que te manda, é Ele que te ensina, é Ele que te mostra. E você diz, Deus mandou trazer para você. Muitas das vezes essas pessoas estavam clamando por um milagre de Deus. E é nessa hora que você é usado por Deus para o amor e mostrar para essa pessoa que Deus está cuidando dela até no momento de escassez. Esse é o verdadeiro jejum. Versículo 8. Olha só. Se tu começar a fazer certo, então romperá a luz, a tua luz romperá como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Olha só, vamos começar por aqui. Primeira coisa. Todos verão a glória de Deus na tua vida. Romperá, é dentro de ti, a tua luz. Deus não é luz, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu não sou a luz do mundo. Você não tem Jesus dentro de ti? Então, não tem. Se você for homem de Deus, Deus começar a trazer um discernimento de espírito, você vai ver as pessoas como trevas. Quem está em trevas, você vai ver trevas. O olhar das pessoas, o rosto das pessoas. E essas pessoas, ela olha para... Não, é impressionante. Deixa eu te fazer um teste com você aqui. Se você, a partir de hoje, preste atenção quando alguém vai aceitar Jesus lá na frente, na igreja, ou quando você faz uma oração de confissão. Olha bem para o rosto da pessoa antes dela fazer essa oração. E depois que essa pessoa fizer a oração, olhe de novo para o rosto dela. O rosto muda. Então a Bíblia vai dizer, quando você começa a fazer a coisa correta, o jejum correto, a tua luz, ela vai ser como o dia, forte. Aonde você estiver, você será notado como homem e mulher de Deus. A luz de Cristo não tem como se esconder. As pessoas vão ir atrás de você pedindo oração, as pessoas vão perguntar o que você tem de diferente, porque isso será natural. Aí ele continua, a tua cura apressadamente brotará. Ei, aquilo que estava te trazendo dor de passado, até na tua alma física, a tua cura vai ser, apressadamente vai chegar na tua vida. Sabe o que é interessante? Que quando você é curado, você se torna apto a curar os outros, porque você sabe o que é essa dor, você sabe o que você sentiu, e você sabe o que as pessoas que estavam como você estão passando e sentindo. Ou seja, você agora, em vez de ser a pessoa que estava sofrendo, vai começar a abençoar a vida dessas pessoas. Olha que maravilha.
a tua cura será cura para a vida de outras pessoas. Continuando no versículo 8. A tua justiça irá adiante de ti. Presta atenção agora. A tua justiça irá adiante de ti. Todas as pessoas que quiserem fazer maldades contra ti, quiserem fazer injustiças contra ti, a Bíblia está dizendo, não sou eu, é Deus que está dizendo para ti. Ele, como justo juiz, estará sempre na tua frente, te livrando de todas as injustiças. As injustiças do passado, Ele vai trazer na tua frente e Ele vai trazer justiça. Olha que coisa linda, olha o que o jejum faz. O que você precisa de justiça? Qual foi a pessoa que te humilhou, a pessoa que falou mal de ti? Porque a humilhação vem porque não é verdade. A pessoa te difamou, ela te humilhou porque ela mentiu, porque ela te enganou. Quer a justiça de Deus? Faz o jejum correto. Essa pessoa vai vir até você. É isso que a Bíblia está dizendo. Antes de tu pensar em qualquer coisa, de imaginar que alguém faz injustiça, a justiça estará na tua frente trazendo a solução. Deus estará na tua frente sempre fazendo o caminho reto, sem erro, sem consequência, sem nenhum malefício, só benefício na tua vida. Continuando no versículo 8. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que coisa linda. A justiça de Deus estará na tua frente e a glória do Senhor estará atrás de ti. Ei, queridos, essa glória que estava atrás do povo hebreu, quando eles estavam saindo do Egito no Mar Vermelho. Essa glória que começou a quebrar os carros. Essa glória que fechou o Mar Vermelho e matou todos os inimigos do Senhor. A glória do Senhor sempre estará atrás de ti, te protegendo, te guardando. À tua frente é a justiça, o Senhor abrindo o caminho e consertando e ajeitando e fazendo justiça. E atrás a glória dele, trazendo a segurança para a tua retaguarda. Versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás a ele e dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Agora olha só. Deus te responderá de forma rápida. É o que o versículo está dizendo. Mas a gente não tem que estar apontando para os outros quando essas pessoas vierem até nós pedir perdão. A gente não tem que estar apontando, mas foi tu que errou. Eu, graças a Deus, queria minha justiça. Você tem que parar com isso. É engraçado que ele vem falando que no versículo 8 que ele vai trazer justiça, e no versículo 9 ele diz: eu vou trazer a justiça, mas toma cuidado para te não apontar o dedo. Quando eu começar a tirar o jugo, quando eu começar a tirar as coisas perto de ti aí que traziam essa humilhação, tu não vai querer ficar falando de qualquer forma áspera e querendo. Cuidado. Versículo 10. Se abrides a tua alma faminta e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o dia, o meio-dia. Versículo 10. Quando a gente se abrides a tua alma ao faminto e tu fartares a alma aflita, quando você renuncia os teus desejos para cuidar de pessoas que estão aflitas. Olha isso. Olha essa revelação.
Quando tu larga tuas vontades, o teu prazer de estar na tua casa, e de repente aparece uma alma aflita, precisando de ajuda, e você renuncia teu prazer para estar cuidando dessas pessoas, a Bíblia vai dizer que toda a escuridão dentro de ti vai se transformar em luz como de meio-dia. Olha o segredo agora, querido. A escuridão da tua família que está em trevas vai brotar luz sobre a vida delas. Aquela situação que tu estavas passando, que talvez só tu saiba, que não sabe nem como responder, dentro de ti vai trazer a solução, como o sol ao meio-dia. Se você começar a renunciar às tuas vontades, esquecer um pouco os teus problemas, as tuas situações, começar a perceber quem Deus está mandando para você cuidar, tem uma promessa sobre a tua vida. Uma promessa de Deus, que é o próprio Deus. Ele é a luz, eu sou a luz. Dentro de ti, ele vai brilhar como o sol ao meio-dia. Continuando, versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, como um manancial onde as águas nunca faltam. Primeira coisa, nós seremos guiados por Deus. Sabe o que é ser guiado por Deus? É nunca errar, é só estar em lugares lindos e maravilhosos, é só estar no meio de pessoas certas, de pessoas que são bênção, é só estar em lugares que nunca vai ter tristeza, porque é lugar que Deus vai nos guiar. Agora olha só, ele continua o versículo dizendo: fartará tua alma em lugares áridos. Mesmo que tu esteja passando por um lugar, não é tu, é o lugar que está árido, os teus ossos serão fortificados e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Esse lugar que tu vai estar, lugar de escassez, lugar escasso, através de ti será um manancial para abundar sobre a vida dessas pessoas. Você será um manancial para a vida dessas pessoas que estão ao teu redor em escassez. Que isso, querido? O verdadeiro jejum te tira de um lugar e te traz a uma posição de excelência. Versículo 12. E os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas e levantará os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Ou seja, eu e você seremos especialistas em restaurar coisas antigas, restaurar pessoas doentes, restaurar pessoas amarguradas, restaurar pessoas que não sabem perdoar, restaurar pessoas que não têm perspectiva nenhuma só para ele. Para mim só interessa a morte. Não, querido. Você será uma pessoa transformada, você será um especialista nessa área. E outras coisas, a tua descendência continuará esse trabalho. Todas elas serão peritas e serão moradias, abrigo para essas pessoas. Olha que coisa linda, querido. Não vai atingir só você, vai atingir a tua descendência. Versículo 13 e 14. E aqui a gente finaliza a nossa primeira parte do segundo módulo, porque agora nós estamos falando sobre jejum, tem a parte da oração. Que isso, né? É muita coisa. Você que está no preço especial para você, aproveite aí, ó. Preste atenção. Vamos lá. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor,
e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor assim o disse. Eu quero pegar só essa última parte. Quando você e eu entendemos os princípios do jejum, Ele nos promete isso. Ele vai te fazer cavalgar sobre as alturas da terra. Agora você sai do nível agora de religioso e vem para o nível profético. Presta atenção nesse versículo. Ativa o profético em você para você agora sair agora. Porque veja bem, a palavra, apesar de ser escrita, mas a Bíblia vai dizer que o verbo se fez carne, ou seja, essa palavra é o próprio Cristo. Então ele diz o seguinte: te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Deus vai te começar a te levar a ter experiências com Ele. O jejum te levará a céus abertos, a sonhos, visões, discernimentos e tantos outros benefícios que o jejum traz. Ele vai te dar herança. Não é qualquer herança. Ele diz a herança de teu pai Jacó. Ou seja, vai ter muitas bênçãos físicas na tua vida. Ele vai mudar o teu nome. Porque de enganador, olha só, ele vai mudar. Olha que coisa linda aqui, ó. As heranças, riqueza. Essa escassez chegará ao fim. Eu quero finalizar aqui dizendo para você: não tem coisa mais rica do que a gente conhecer o próprio Deus. Conhecer a vontade do Senhor e suas realizações. Querido, que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo esteja te incomodando para você começar uma nova trajetória de uma vida cotidiana de jejum. Não aguento um dia, eu vou fazer de 12 horas. Não aguento de 12 horas, eu vou fazer de 6 horas. Mas faça direito, faça correto. Abra com um propósito, termine agradecendo o propósito. Largue tudo aquilo que te afasta de Deus. Se tranque no seu quarto e veja o céu se abrir para você. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por você assistir essa primeira parte do módulo 2 da Escola de Libertadores. Nos vemos logo no próximo módulo. Valeu, gente!